Nossas saudações a todos nossos ouvintes, a todos os estudiosos que estão se preparando para a nova terra, não é? Esse curso da lição da Escola Sabatina, isso na verdade é um curso de preparação da cidadania do Reino de Deus, não é? É exatamente isso. E aqui nós estamos com a lição número 7, né, que é sobre Mateus 24 e 25. Eu gosto muito desse capítulo de Mateus 24, mas gosto muito mesmo. Já li, reli, estudei, li sobre ele, etc. e tal. Vocês todos devem saber que eu gosto de profecia. E 24 é o capítulo, né? Esse Mateus 24 você tem que estudar junto com Daniel, tem que estudar junto com Apocalipse, mas ele sozinho se esclarece por completo, né? É um capítulo assim de facílimo entendimento e que tem tudo a ver com os nossos dias finais aqui, né? Ele pega lá no início o que aconteceu com Jerusalém e pega o finalzinho, né? Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo para que nós possamos de fato entendê-lo e viver de acordo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Então aqui diz o seguinte, isso aqui é para nós nos últimos dias e também lá para o Templo de Jerusalém, que agora já passou, não é? Virão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, eu apresentar uma palavra aqui, até os próprios eleitos, não é? Mateus 24, 24. Ou seja, a intenção de Satanás para enviar os falsos profetas e falsos cristos é enganar todos. Só não vai conseguir enganar, pelo menos não todos os eleitos, né? Não vai conseguir enganar os eleitos porque eles têm uma proteção especial. Eles foram selados, né? Então, selados, ou seja, tem o selo do sábado. E isso é uma proteção que garante a defesa. Bom, eu fiz, não vou fazer aqui de novo, no comentário escrito uma relação de muitos falsos cristos que surgiram. Esses foram falsos cristos, né? Falsos profetas, então, se fosse fazer uma relação aí, não terminava nunca, né? Esses últimos 3 séculos. Mas apareceram falsos cristos antes da queda de Jerusalém. Eles geralmente diziam o seguinte: não, isso aqui não se preocupe, isso aqui, Jerusalém tem longa vida, isso aqui é... Eles traziam uma esperança falsa. E os cristãos sabiam do sinal que Jesus dera para quando sair da cidade. Quando virdes a cidade de Jerusalém cercada, ou seja, quando vier o abominável desolação, temos que falar sobre ele, né? Está no lugar onde não devia estar, ou seja, não devia o Império Romano, que é o abominável da desolação naquela época, depois teve outro, cercando a cidade, ele não devia estar ali, a cidade santa. Essa é a cidade santa, né? Roma, o Império Romano, o abominável da desolação, não devia estar cercando a cidade. Então fujam, né? Fujam, que é a hora de fugir. Isso aconteceu no ano 63, se não me engano. E isso foi o sinal. Foi o sinal. E aí os cristãos saíram e abandonaram a Judéia, né? Abandonaram a cidade e abandonaram a Judéia. E nenhum cristão foi morto. Depois, quando veio o segundo ataque, no ano 70, né? Bom, vamos aqui, vou pegar aqui a parte de domingo. Uma poderosa confirmação das profecias. É exatamente os falsos cristos, os falsos profetas. Isso confirma, porque Jesus disse, vai vir falsos. Vão vir falsos profetas, falsos cristos, etc. E eles vieram. Então isso confirma a profecia, né? Se eles não tivessem vindo, então, opa, falhou a profecia. Então isso não é uma profecia, isso é um palpite, né? Um chute. Mas veio. Jesus antecipou esse sinal. E todos os outros, todos os sinais antecipados por Jesus, é para que nós tenhamos base para crer em Jesus. Porque eu pergunto, quem nesse universo tem a capacidade de conhecer o futuro?
e anuncia o futuro, e isso acontece assim. Então, profecia tem dois objetivos. Um é para que creiamos, que Deus sabe e pode. E segundo objetivo é para que saibamos o que vai acontecer. Né? Então, nós não estamos no escuro. Nós temos as profecias, nós estamos no escuro. E as profecias que se cumprem, e todas elas se cumpriram, inclusive essa dos falsos cristos e falsos profetas, servem principalmente por dois motivos, eu repito. Então, para que a gente creia que essa promessa de Jesus Cristo, dele voltar, etc. e tal, do tempo do fim, as coisas que vão acontecer, podemos crer nisso. E outro objetivo é para que a gente tenha o conhecimento, não esteja no escuro, né? Então, esse é um grande objetivo das profecias, né? Confirma, aqui, confirmação das profecias. Bom, a profecia em si confirma a si mesmo, na medida que ela se cumpre, ela se confirma. Mas os falsos cristos e falsos profetas tivemos ao longo de todos os tempos, e com uma grande concentração nos tempos antes da queda de Jerusalém, e uma grandíssima concentração agora nos fins dos tempos. Basta ligar a televisão e dar uma olhada, não. Dá uma olhada quantos milagres acontecem ali, quantos. E faz o teste para ver se são de Deus ou não, né? Teste de Isaías, né? A lei é o testemunho, se não falarem de acordo com essa palavra, não são de Cristo. É só fazer o teste, né? Você segue a lei e se tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, se agem conforme Jesus Cristo agiu, então nenhum deles, então são falsos. Pronto, é simples, né? Depois nós vem aqui perseverança até o fim, né? Olha só, o mal sempre se impõe por meio da força, por meio dos castigos, por meio do medo, por meio do sofrimento, da perseguição, porque de que outra maneira ele iria conseguir algo, né? Falando a verdade, se ele fala a verdade, ele mesmo se entrega. O bem, que é Deus, e são seus seguidores, jamais usa esses recursos. Fala somente a verdade. É por isso que muitos não querem, muitos não seguem. Não que o bem esteja errado, não, ele está certo. Mas nós aqui na Terra, a maciça maioria das pessoas preferem ser enganadas por meio de falsidades aparentemente boas. Por exemplo, quanto à imortalidade da alma, né? É muito fácil. Bom, a pessoa não morre. Ela morreu, mas está no céu. Oh, que alegria, que coisa boa. Mentira. E daí o que adiantou? Mas as pessoas preferem acreditar numa mentira. É assim, né? Está escrito claramente na Bíblia, mas o sujeito está mentindo, a pessoa prefere acreditar na mentira. Pode um negócio desse, mas é assim. Então, nós, o que diz aqui, temos que perseverar até o fim, crendo na verdade. E não é fácil, porque somos minoria, os que creem na verdade são minoria. É tal como aquela parábola dos dois construtores, né? Um construiu sobre a rocha, mas para construir sobre a rocha, ele provavelmente tinha que cavocar, etc. Isso dá um trabalhão, né? Ou tinha que ir num lugar mais alto, onde a rocha está aparecendo, está aparente, né? Ou então, se for num lugar onde tem areia, ele tem que cavocar até chegar na rocha. E às vezes vai 1 metro, 2 metros, ou muito mais. Os edifícios eles constroem sempre sobre a rocha. E fazem pilares até chegar na rocha, né? Bom, e o outro fez uma limpadinha aqui assim, aqui está plano, etc e tal, construiu sobre a areia. E daí o mar veio a tempestade, lavou a areia por baixo, e a coisa ficou meio no ar, etc e tal, e caiu tudo. E o que construiu sobre a rocha? Mas essa é a nossa vida espiritual. Quem é a rocha? É Cristo. A rocha é Cristo, não é? Se nós estivermos com Cristo, ou seja, se tivermos o testemunho dele, né, como diz ali Apocalipse, né, perseguiu os que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O que é ter o testemunho de Jesus? É agir igual a ele, simples, não é? É segui-lo, né? É dar o mesmo testemunho que ele deu, é isso, simples. Então esses perseverando até o fim, ou seja, até o dia da sua morte ou até o dia do fechamento da porta da graça, esses se salvam. Isso parece simples, mas não é, porque não é fácil. Não é fácil ser minoria, né? Não é fácil trabalhar exatamente no sentido oposto ao que todo mundo está trabalhando. Isso não é fácil, mas compensador, né? Não que é a tal da abominação desoladora, ou abominação da desolação, ou então a abominação da destruição.
são dois, em momentos diferentes. Lá no tempo da destruição de Jerusalém, era o Império Romano. O Império Romano era o Império pagão, né? Que adorava de forma diferente, adorava ídolos e muitos ídolos, né? Adorava astros, etc. Tinha uns cultos lá estranhos. E esses não poderiam entrar no templo. E nem sequer deveriam invadir a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Então isso, o que eles faziam na vida era a abominação, a adoração falsa, etc. e tal, né? E eles se voltavam contra Deus, eles perseguiam os cristãos, etc. Então eles ensinavam coisas falsas, isso é abominação. E o que essa abominação dos romanos foi fazer lá em Jerusalém, né? E o que essa abominação foi lá entrar no templo e derrubar o templo? Não podia ter feito isso. No lugar santíssimo, por exemplo, os sacerdotes só entravam uma vez por ano. No lugar santo só entravam os sacerdotes. Aquilo ali era um ritual sagrado, né? E o templo era a casa de Deus, né? Era a casa de Deus para todos os povos. É dali que Deus irradiava o conhecimento da verdade, etc. Que os pagãos romanos foram fazer ali? Eles não deviam ter chegado ali, não deviam ter entrado ali, não deviam ter nem derrubado nada disso ali. Mas a abominação desoladora entrou ali e derrubou. Bom, na Idade Média veio outra abominação desoladora, que era a continuidade do Império Romano, que é, evidentemente, segundo a Bíblia, a Igreja Católica. Os bons católicos, os católicos, seja lá quem for, estiverem ouvindo, pesquisem. Não fiquem com raiva porque eu estou dizendo isso, eu estou me baseando na Bíblia. Não adianta ficar com raiva de quem está falando a verdade. Não adianta, vai se dar mal, né? E o que fez a igreja? Mudou os tempos, mudou a lei, mudou do sábado para o domingo, mudou a lei de Deus, tirou a idolatria, etc. Isso é abominação, né? E mudou o ritual do santuário, ou seja, hoje tem um ritual do santuário desde que Jesus subiu ao céu, é no céu o ritual lá, né? Você tem que pedir perdão direto para Jesus Cristo e Deus te perdoa. Não precisa pedir perdão para um sacerdote, para um ser humano, não existe isso. Não precisa mais fazer aqui na terra rituais de sacrifício como fazem na missa, não tem que fazer isso. O sacrifício de Jesus já foi feito e foi feito por todos e uma vez só, para sempre. E ele é o único sacerdote, não tem dois, não tem três, só tem ele, único. Não tem mais ninguém, muito menos os seres humanos, agora não fazem mais esse serviço, não tem mais isso. Porém, criaram a missa aqui na terra em lugar do trabalho sacerdotal de Deus no céu, de Jesus Cristo no céu, né? E desde 1844 ele está no lugar santíssimo, e já é juiz, e trabalha também no santo, ou seja, ali ele ainda é nosso intercessor, nosso advogado. Então, é só para ele que nós volvemos nossas orações, pedimos nosso perdão, e ele que perdoa. Ele intercede, Deus que perdoa, né? Porém, substituíram esse trabalho pela missa aqui na terra. Isso não tem valor algum, não é bíblico. Isso é herança da primeira desolação, abominação desoladora, que é dos romanos, que eram pagãos, etc., idólatras, é uma herança, né? E na Idade Média, essa fez uma perseguição gigantesca contra o povo de Deus, e agora no final fará outra perseguição contra o povo de Deus, tentando impedir que o povo de Deus faça o alto clamor, ou seja, que pregue as 3 mensagens angélicas para o mundo inteiro, que precisa ser pregado, e vai ser pregado, né? E com o poder do Espírito Santo, né? E vai ser, e que bom que vai ser, está garantido que vai ser. Não existe poder nenhum no universo capaz de superar o poder de Deus. Bom, mas para que seja pregado, precisa ter pessoas para isso. Então nós temos aqui as 10 virgens. Estavam todas elas... tu olhava para as 10 virgens, estão lá esperando a vinda do noivo. O noivo é Cristo, né? Estavam esperando a vinda do noivo e estavam assim com uma expectativa muito apressada, né? Estavam pensando assim, vai escurecer a noite e o noivo vai vir. Mas o noivo estava com o horário marcado de vir. Seria meia-noite, mas elas esperavam para mais cedo que isso. E estava às 10, tu olhava para as 10, é tudo igual, são todas vestidas do mesmo jeito, não se vê diferença. E aí esperaram com as suas lamparinas, esperaram e adormeceram. Chegou ali para as 10 horas por aí, adormeceram, né, etc. E dormiram, roncando.
Às 10 dormiram. Tu olhava, estão às 10 dormindo, não tem diferença, né? À meia-noite veio o noivo e alguém anunciou, vem vindo o noivo, etc. E tal, lá às 10 acordaram, você não via diferença. Às 10 estavam com as suas lâmpadas queimando ainda. Mas 5 tinham mais azeite, as outras 5 não tinham azeite suficiente e as lâmpadas iam apagar logo. E que adiantava ali para aquela comemoração de casamento sem luz, não é? Então as 5 diziam, me dá vamos repartir aqui, me dá o azeite de vocês, porque nós não trouxemos azeite, a gente não sabia que ia demorar tanto, etc e tal. E as outras 5, não, nós trouxemos para até o final da festa, né? Então vocês vão lá, comprem agora, não trouxemos por vocês, nós trouxemos só por nós. O que é esse azeite que está faltando? O poder do Espírito Santo. Quando chegar no final, para pregar o alto clamor, será que, se eu não tiver o Espírito Santo, será que eu posso pegar emprestado o poder do Espírito Santo do outro? Não, cada um preparou-se por si. O azeite é o poder do Espírito Santo, o foguinho ali é a luz da verdade, que você vai pregar para todos, pelo poder do Espírito Santo. E se eu não tiver obtido o poder do Espírito Santo em tempo hábil, como é que eu vou conseguir esse poder quando começar o alto clamor? Com perseguição, com traições dentro da igreja, etc. E tal. Como que eu vou conseguir? É qualquer coisa parecida como um soldado que vai para a guerra e não foi preparado, não sabe usar arma, não conhece táticas de guerra, não conhece nada. Mas ele está lá normalmente, né? Com os outros soldados, tudo lá, etc. E tal. E de repente começa o tiroteio, etc. E ele não sabe o que fazer, não sabe usar a sua arma, não sabe o que ele vai. Nesse momento que ele vai treinar para a guerra, isso já era. Isso já era, né? Eu lembro que quando o meu tio foi para a Segunda Guerra Mundial na Itália, ele foi da primeira turma, ele foi muito bem preparado, né, pelos americanos. Depois veio outra turma, né, que foram mal preparados. Eles foram atacar um ninho de metralhadoras ali, foram de madrugada, não tinha lua, era escuro, etc. Foram rastejando, quietos. E tinha gente de outra turma, né? E de repente os alemães começaram a atirar, eles se abaixaram, grudaram no chão e as balas zunindo por cima das cabeças. Sabe o que fizeram os que não estavam mal preparados? Se ergueram em pé e saíram correndo. E foram morrendo. É isso que aconteceu. Então, se eu não tiver o poder do Espírito Santo, como os 5 das virgens, que eram loucas, não tinham o poder do Espírito Santo, nesse momento, de onde você vai arrumar o poder do Espírito Santo? Que é uma coisa que você vai conquistando ao longo do tempo. Você vai recebendo ao longo do tempo, na medida que você trabalha, usa, para dar estudos bíblicos, enfim, para fazer qualquer tipo de trabalho cujo dom você recebeu, né? Pois é, então, essa questão é grave. Tem a parábola dos talentos que explica a mesma coisa, né? Eram 3 funcionários, 3 altos funcionários de um sujeito muito rico, né? E eles trabalhavam para ele, mas um deles não era muito empenhado, né? Ele não tinha grande empenho. Ele não produzia grandes resultados, né? Então, para o que mais podia produzir resultados, o ricaço disse o seguinte: olha, eu vou viajar, etc. e tal, vou deixar aqui uma quantidade de bens, vou te dar 5 bens aqui, 5 talentos ou 5 bens, no caso aqui 5 aptidões mentais, né? Para a nossa aplicação aqui. E para o outro, que era mais novo, etc. e tal, lá, que não tinha tanta experiência, vou te dar 3 talentos. E para o preguiçoso, vou te dar 1 talento, vou te dar uma chance, né? Dá uma chance, até 1 talento, vê se você deixa de ser preguiçoso, te empenha, faça alguma coisa, procura desenvolver experiência, etc e tal. Que adiantou? Nada. Os outros 2 se empenharam, cada um segundo a sua qualificação, foi produzindo resultados, trabalhou, etc. O que tinha 5 talentos conseguiu mais 5, o que tinha 3 conseguiu mais 3, conseguiu a mesma coisa, né? Então, dobraram, os 2 dobraram. E o que tinha 1 talento, preguiçoso, etc. Não vou fazer nada, arruma uma desculpa qualquer lá, só, eu sei que tu é muito rigoroso e tal, então com medo enterrei o talento, enterrou. Então, quando enterrar talento é coisa de preguiçoso, coisa de quem não se empenha, né? O que quer dizer isso? Talento aqui, no caso do nosso tempo, é aptidão mental, são dons que nós recebemos, né? E quem não usar o dom não desenvolve o dom. Então quem usar o que recebeu 5 dons, usou seus dons, conseguiu outros 5 dons, não, nesse caso já não são dons que ele conseguiu, são pessoas para serem salvas, né? Correspondente aos dons que ele tinha. E o que tinha só 1 dom não se empenhou para salvar ninguém. Então esse que recebeu só 1 dom, 1 talento,
Foi fazer companhia aquelas 5 virgens loucas, não é? É isso. Então é o seguinte, gente, quando vier a perseguição final, e também, paralelamente ao alto clamor, isso começa lá por volta do decreto dominical, aí temos que estar preparados, né? Teremos que ser já vegetarianos, né? Ou você acha que Deus vai mandar carne do céu, um assado? Não, vai ser pão, vai ser só pão, né? E água. Nós temos que estar preparados, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, etc. Estar preparados para que Deus nos use. Porque ali Deus vai nos dizer como que temos que fazer as coisas, o que temos que fazer, e o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas será que Ele vai ajudar quem não quis se preparar antes dessa época? Claro que não, não tem nem como. Até gostaria de ajudar, mas não tem como, não está habilitado, né? Essa é a grande questão. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a hoje nos prepararmos para que quando vier o desfecho final, a batalha final, que nós estejamos prontos para sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo e concluirmos rapidamente a obra aqui na Terra. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.